Bom, essa aula trata de cinética enzimática, mais especificamente iniciaremos com o assunto de enzimas. Que são biomoléculas, né, que estão no centro de cada um dos processos bioquímicos. Para que a vida seja possível, né, é necessário que as reações químicas que a sustentam se deem a uma determinada velocidade. Só que muitas das reações bioquímicas não se realizariam a uma velocidade relativamente elevada se não fossem catalisadas por enzimas, certo? E em sistemas vivos, né, a gente tem, vocês já estudam, né, catalisadores químicos durante o curso de vocês, e nessa disciplina a gente vai estudar os catalisadores que atuam aí em sistemas vivos, né, onde a catálise das reações é feita por enzimas. A maioria das enzimas são proteínas, né? A gente pode dizer que enzimas são proteínas. Entretanto, certas moléculas de RNA também apresentam atividade catalítica. Um pequeno grupo de enzimas, as ribozimas, tem uma estrutura não proteica. Então, na sua grande maioria, a gente pode definir enzimas como proteínas, só que vale alertar que tem moléculas de RNA que também apresentam atividade catalítica, e também vale alertar que tem um pequeno grupo de enzimas, que chamam ribozimas, que tem uma natureza não proteica, ok? As ribozimas são moléculas de RNA que possuem capacidade catalítica. Essa atividade catalítica depende da integridade das suas conformações nativas. Por isso é importante que antes dessa aula vocês assistam às aulas de proteínas. Se eu não me engano, é a parte 2 das aulas de proteínas, onde a gente trata sobre essas estruturas proteicas, primária, secundária, terciária e quaternária, certo? Então, se você está assistindo esse vídeo, não assistiu a aula de proteínas, nem estrutura de proteínas, volte e assista o vídeo anterior, certo? Por quê? Porque a atividade catalítica vai depender da integridade dessa conformação nativa dela, né, a conformação natural dela. Se uma enzima for desnaturada, então dissociada nas suas subunidades, geralmente a atividade catalítica vai ser perdida. E também, se uma enzima for degradada até os aminoácidos que a compõem, a atividade catalítica também é destruída, tá? Então, essas estruturas proteicas, primária, secundária, terciária e quaternária das enzimas, são essenciais para a atividade catalítica dela. Portanto, revisem a aula que está gravada sobre essas estruturas proteicas. Então, a gente já sabe que enzimas são proteínas, né? Tirando aí o detalhe que eu já falei. Então, enzimas são proteínas e são catalisadores biológicos. Ou seja, né, são catalisadores, ou seja, aumentam a velocidade de uma determinada reação química. Né? E aí a gente tem um exemplo aqui, a conversão de sacarose em CO2 e água, né, por exemplo, em presença de oxigênio. Essa reação libera energia livre para a gente pensar, para a gente andar, certo? Só que é um processo lento, né? Seria um processo muito lento e a gente não conseguiria essa energia para pensar, né, se mover. Porém, com a catálise, né, com a presença né, da enzima trabalhando aí, catalisando, quando a sacarose é consumida, né, por seres humanos, ela libera essa energia química em segundos, certo? É um exemplo aí de uma reação que sem a enzima não seria possível a gente ter energia aí para pensar, para se mover, para falar, tá? E uma outra característica, né, além de serem catalisadores biológicos, é que elas possuem alto grau de especificidade. Não tem como falar de enzima e não falar desse alto grau de especificidade. Esse alto grau de especificidade é para o seu respectivo substrato, né? E esse poder catalítico, que geralmente é muito maior quando a gente compara o poder catalítico, né, desses catalisadores biológicos, que são as enzimas, com catalisadores sintéticos ou inorgânicos. Os catalisadores biológicos têm um potencial aí muito maior, tá? Um poder catalítico muito maior, quando a gente compara com os catalisadores sintéticos ou inorgânicos. E falando de especificidade, tem dois exemplozinhos aqui. Esse exemplo, primeiro, eu gosto de colocar porque é um assunto que está muito atual, né? Atualmente muitas pessoas têm aí problema com intolerância à lactose, então
Acho que já é um assunto comum, vocês, ou você mesmo tem essa tolerância, ou você conhece alguém, né? Você já sentou para tomar, comer um bolo, um café com leite com alguém e a pessoa teve que tomar um comprimido, né? Toma, vou tomar aqui minha enzima antes de poder comer, porque eu não consigo ingerir derivados aí de leite, né? Produtos que contêm lactose sem tomar enzima, né? Eu acho que isso aí já é um assunto bem comum. Então, ó, a especificidade, né? O exemplo, uma enzima como a lactase, e a gente vai ver que terminou com ase, é enzima, e terminou com ose, é açúcar, tá? Então, uma enzima como a lactase, que opera sobre o açúcar, né? Lactose, não agirá sobre o açúcar sacarose, por exemplo, tá? É exatamente esse exemplo que eu falei. Pessoas que, a partir de um certo, né, a pessoa tinha essa enzima, produzia essa enzima naturalmente no corpo, e por algum motivo que a ciência ainda não explicou exatamente, a pessoa para de produzir essa enzima, né, a lactase. E aí ela não consegue mais digerir a lactose, porque ela não tem essa enzima a lactase para agir, para operar sobre a lactose. Então, o corpo dessa pessoa tem diversas enzimas, milhares de enzimas, mas nenhuma vai operar sobre a lactose, a não ser a lactase. Então, por isso que existe já, né, esse comprimido com a enzima. Então, a pessoa toma o comprimido com a enzima antes de poder ingerir algum alimento com lactose, né? Então, esse aí é um exemplo muito bom sobre essa especificidade. Tem um outro exemplo aqui embaixo. A lipase ataca gorduras, degradando em ácido graxo e glicerol, por exemplo. Né? Terminou com ase, é enzima. Né? Lipo aqui, de gordura. Então, a lipase ataca gordura. Então, são dois exemplos aí desse alto grau de especificidade, que é uma característica aí muito forte das enzimas, tá? As enzimas também têm uma importante relação com doenças, né? Muitas doenças são pela deficiência ou ausência de enzimas. Por exemplo, essa que eu falei agora, né? A intolerância à lactose, né? Eu não sei se realmente se define como uma doença, né? Mas é um estado que tira muita qualidade de vida, né? A pessoa não consegue degradar, não consegue se alimentar, né? Com produtos que contêm lactose. Então, pela deficiência ou ausência dessa enzima, né? Também tem doenças aí relacionadas ao excesso de atividade de certa enzima. Então, tem doenças que já não é mais pela ausência de enzima, e sim pelo excesso da atividade de uma certa enzima. Né? As enzimas também estão muito ligadas a diagnósticos de doenças, né? Quem nunca tirou sangue e fez um exame que determinava a atividade de certa enzima no seu sangue, né? E também medicamentos agem por interação com enzimas. A gente até vai ver na aula de hoje ou na próxima, na parte 2, eu acho. Alguns medicamentos que agem inibindo uma enzima, né? Ou aumentando a atividade dessa enzima, certo? Essa ligação aí é importante, a relação aí das enzimas com doenças. E aqui a gente tem outras aplicações, né? Indústria têxtil, né? Eu acho que é a mais, que vocês mais têm costume aqui seria a indústria de papel e celulose, né? Não sei se tem alguém aqui estagiando na Suzano, mas já tivemos uma apresentação sobre essa primeira apresentação aí nessas 2 semanas, né, de aula. Não foi sobre a Suzano diretamente, mas foi sobre uma indústria de papel que estava trocando, né, uma reação, né, química utilizar, né, para o bem do ambiente, utilizando enzima, né? A gente teve essa apresentação aí, e era uma aplicação em indústria de papel e celulose, né? Utilizava justamente o exemplo desse artigo que um de vocês apresentaram, era justamente sobre o branqueamento da polpa de celulose utilizando enzimas, né? No lugar de um agente químico, né? Somente um agente químico. E aí tem outros inúmeros exemplos, né? Na aplicação aqui em cortumes, no amaciamento de couros, na indústria têxtil para desengomar tecidos, acabamento de jeans, produto de limpeza, né, detergentes, lava-louça para remoção de manchas mais difíceis, produto para limpar dentadura, lente de contato, né, todos existem enzimas neles, tá? Eu acho que vocês mais conhecem a indústria de alimentos e bebidas, né? Qual seria a função na indústria de bebida aí, por exemplo, de uma enzima para clarificar vinhos, né? Clarificação também de suco de frutas, substituição da maltagem pelo tratamento do amido e na elaboração de cervejas, tá?
Também utiliza na fabricação de pão, de biscoito, de bolacha, produção de adoçante, fabricação de laticínios, suplementação de animais. Então, a aplicação na indústria de alimentos e bebidas é diversa, certo? Também na indústria cosmética, indústria farmacêutica, tratamentos médicos, certo? E vamos partir, né, agora que a gente terminou aí sobre aplicações, vamos falar de nomenclatura. Até falando sobre nomenclatura, algumas enzimas, né, muitas enzimas foram batizadas, né, ou seja, nomeadas pelo seu descobridor, por quem descobriu. Por exemplo, a lisozima recebeu esse nome, né, pela sua capacidade de lisar, ou seja, degradar a parede de bactérias. Então, a lisozima veio de lisar. Né? A pepsina atua na digestão de alimentos. Né? Então, do grego pepsis, né, digestão, veio o nome pepsina. Então, quem descobriu, né, quem ia descobrindo as enzimas ia nomeando, tá? Uma outra forma de nomenclatura, de nomear enzimas, né, é o seguinte, deve identificar o substrato envolvido na reação catalisada, mais o sufixo ase, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, urease, catalisa a hidrólise da ureia em amônio e CO2. A arginase catalisa a hidrólise da arginina em arnitina e ureia. A fosfatase catalisa a hidrólise de ésteres de fosfato. Então, tá vendo? A urease, o substrato é ureia, a arginase, o substrato aqui seria arginina, fosfatase, o substrato seria fosfato. Todos terminando com ase, tá? Só que, com o passar do tempo e a descoberta de milhares de enzimas, né, começou assim nomes ambíguos, né, começou a dificultar esse sistema. Então, bioquímicos, né, se reuniram e fizeram essa nomenclatura, uma nomenclatura internacional, né, organizaram isso aí através dessa comissão de enzimas, né, esse comitê, que até no próximo slide aqui, eu coloquei o sitezinho para vocês. Então, aqui vocês têm uma lista completa de todas as enzimas, certo? Classificadas como. Cada enzima vai ter aí um código com 4 dígitos que caracteriza o tipo de reação catalisada. Então, o primeiro dígito vai me dizer qual é a classe da enzima, e daí você tem aí 6 classes. Então, essa comissão de enzimas, né, formada aí por bioquímicos, que é a nomenclatura, né, mais válida hoje, dividiu todas as enzimas em 6 classes. Então, aqui tem, né, classe 1, são óxido-redutases. Classe 2 são transferases. As hidrolases ficaram na classe 3, as liases na classe 4, isomerase na classe 5 e ligase na classe 6. Então, esse primeiro dígito determina aí qual é a classe. O segundo dígito desse código de 4 dígitos traz a subclasse. Por exemplo, aqui dentro das oxidorredutases, você vai ter várias subclasses, né? Dentro das oxidorredutases, você tem hidrogenases, oxidases, peroxidases, certo? Terceiro dígito me diz qual é a subclasse, e o quarto dígito, o número de ordem dentro da subclasse. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, né? Mas essa subclasse e a subclasse tem a ver aí com o tipo de reação e a natureza química dos reagentes, certo? Então, um exemplo. Então, a gente falou, né, que cada classe divide-se, por sua vez, em subclasses, também enumeradas. Então, ele vai dar exemplo aqui, ó, dessa EC, que vem de comitê, né, de enzimas, 2.1. No final, nós vamos chegar no 2.1.1.8, que são os 4 dígitos que eu comentei com vocês. Então, vamos começar aqui. Se a gente tem o número 2 aqui, já vai me dizer que a classe é de transferases, certo? Agora, o número 1
já vai dizer que são transferases que englobam aí enzimas que transferem grupos contendo um carbono. Então, o 2 te diz que ela é uma transferase e o 1 te diz que são enzimas que transferem grupos contendo carbono. As subclasses dividem-se ainda em sub-subclasses, que vai me gerar aí o terceiro dígito. Continuando com o mesmo exemplo, existe a classe EC211, que engloba as metiltransferases. Deixa eu ver se aqui está falando. Não, eu não dei esse exemplo aqui, não. Mas tudo bem. Então, ó, 211, a gente já sabe o que significa o 2, já sabe o que significa esse primeiro número 1, e esse terceiro dígito aqui, número 1, quer dizer que são transferases, que transferem grupos contendo carbono, mas que engloba as metiltransferases, ou seja, enzimas que transferem o grupo metilo. Finalmente, cada enzima recebe o quarto dígito, específico à reação que catalisa. Por exemplo, a enzima histamina N-metiltransferase tem o número 2118 e catalisa especificamente a transferência de um grupo metilo para a histamina. Então, aqui nesse último dígito, você sabe que ela transfere para a histamina. E vocês têm uma lista completa aqui dessa classificação, desses quatro dígitos, né? Dessas subclasses, subclasses e classes todas aqui nessa lista aqui que é do comitê de enzimas, certo? Partimos então para falar da potência catalítica agora, né? Que seria aí o aumento da velocidade da reação sem recorrer, por exemplo, a aumento de temperatura. Depois a gente vai falar sobre a especificidade, depois sobre o controle da potência catalítica, mas por hora nós vamos falar sobre a potência catalítica. Bom, a gente já sabe que as enzimas são catalisadores biológicos, certo? E que, atuando como catalisadores na maioria das reações bioquímicas, o que elas fazem? Elas baixam a energia de ativação necessária para que se dê uma reação química. Então, eu falei para vocês que certas reações precisam seriam muito lentas, né? Que seria aqui uma reação sem enzima. E a enzima entra para diminuir essa velocidade. Agora, como que ela faz isso? Vamos observar esse gráfico aqui. Aqui no eixo horizontal, aqui você tem o progresso da reação, no eixo vertical você tem a quantidade de energia, sendo obviamente baixa aqui e alta aqui. Então você tem aqui seus substratos, né, no seu estado inicial e o estado final, e olha aqui a diferença, né? O caminho, né, que ele teria que percorrer para que essa reação ocorresse sem a enzima requer essa energia de ativação muito mais alta, certo? Tanto que aqui você tem, ó, né, entre o estado inicial aqui e o ponto mais alto aqui de quantidade de energia, essa seria a energia de ativação sem enzima, daqui até aqui. Com a enzima, o que seria isso, né? Baixa energia de ativação. É como se pegasse realmente um atalho, né? Como essa figura aqui mostra bem, representa muito bem. Olha só, então, como é que fica a energia de ativação com a enzima, né? Olha o deltazinho aqui, né? Entra no estado inicial e o meu ponto mais alto aqui de quantidade de energia necessária, certo? Então, é isso que a enzima faz, ela baixa a energia de ativação necessária para que se dê essa reação, certo? E é assim que ela catalisa, né? Que ela aumenta aí a velocidade da reação. Então, a gente já viu que ela baixa a energia de ativação necessária para que se dê a reação química, né? E tem alguns detalhes aqui que eu preciso falar para vocês. As enzimas não são consumidas durante o curso da reação, elas não afetam o equilíbrio da reação química, né? Elas fornecem uma rota alternativa para a reação ocorrer, e desse modo requerem uma energia de ativação mais baixa. Então, essa figura, gente, é a mesma do slide anterior, né? Onde aqui você tem no eixo Y representando energia, entre os reagentes e os produtos da reação, né? Como que ela ocorre com a presença da enzima e sem enzima, e qual aí o deltazinho aqui, qual a energia de ativação sem a enzima é necessário para essa reação ocorrer, e a energia de ativação com a enzima é necessária para ocorrer. Vejam que é bem menor, certo? E aqui a gente tem um esqueminha, né, de uma reação aí não catalisada. Então, aqui a gente tem uma reação não catalisada, no próximo a gente vai ter uma reação catalisada por enzimas. Para a gente tentar entender qual é o mecanismo de ação, né, como é que a enzima consegue essa potência catalítica, certo?
Então, um esqueminha bem básico, a gente tem reagentes A, verdinho aqui, reagente B, o complexo de colisão 1, um estágio de transição, complexo de colisão 2, e aí você tem os produtos C e D aqui em azul e vermelho, certo? Qual a diferença para uma reação catalisada por uma enzima? A gente tem lá novamente, né, os reagentes A e reagente B, só que agora a gente tem uma enzima livre aqui, né? Aqui ela está livre, né? O sítio ativo, nós vamos falar deles em detalhes nos próximos slides, mas é o local aqui onde o substrato vai se ligar. Então, aqui no ponto 2, a gente já tem um complexo enzima substrato A, né? Se ligou aqui. Depois um complexo enzima substrato A, substrato B, os dois já estão ligados aqui no sítio ativo, né? E eu preciso lembrar, né, falar que a energia proveniente da interação enzima-substrato, que é isso aqui, né, esse complexo enzima-substrato, essa interação enzima-substrato, é denominada de energia de ligação, tá? E um princípio muito importante é que interações com ligações fracas entre a enzima e o substrato, representadas aqui nessa figura, fornecem uma substancial força propulsora para a catálise enzimática. Então, é justamente essas interações com ligações fracas entre enzima e substrato que vão fornecer aí essa força para a catálise enzimática. Aqui a gente continua, né, com o complexo formado. Então, a gente tem aqui no número 4 um estado de transição, né, e um complexo aqui no ponto 5. Aqui no ponto 5 a gente já tem um complexo modificado, né, depois do estado de transição a gente já não tem mais um complexo enzima substrato A, substrato B. Aqui a gente tem um complexo enzima produto C, produto D, certo? Novamente, aqui lembra que a energia de ligação é a principal fonte de energia livre utilizada pelas enzimas para a diminuição dessa energia de ativação das reações. É justamente isso que promove essa diminuição, essa redução da energia de ativação das reações, que é o que a gente está, né? É o grande motivo da enzima conseguir reduzir a velocidade, né, das reações. E por fim, né, esse complexo aqui já seria um complexo CD, um complexo enzima. O C, produto C, né, já foi liberado, depois do produto D, a gente tem a enzima livre. Então, como eu falei, as enzimas não são consumidas durante o curso da reação, você tem ela livre aqui no final da tua reação, depois que ela liberou os produtos. Certo? Sobre especificidade, como a gente comentou lá nos primeiros slides, especificidade é uma das características aí mais comentadas, né, quando a gente trata de enzimas, né, a interação da enzima com um número muito limitado de compostos. Então, é devido aqui a configuração complexa da proteína, a localização do sítio ativo, a configuração estrutural do substrato, entre outros, tá? Então, vamos discutir sobre isso. Primeiro, né, que a gente comentou aqui, o sítio ativo. O que é o sítio ativo aqui? Vocês viram que o sítio ativo foi exatamente o local onde os substratos se ligaram, certo? Então, ele é o local da enzima que se liga aos substratos para transformar esses em produtos, ok? É uma cavidade com uma forma bem definida, localizada na superfície da molécula da enzima. Como qualquer catalisador, o sítio ativo retorna ao seu estado original após o desprendimento dos produtos. O sítio ativo tem a conformação tridimensional. O substrato é ligado à enzima através de múltiplas forças fracas, né, como já comentamos. A especificidade da ligação depende desse arranjo, né, muito precisamente definido dos átomos do sítio ativo. Frequentemente, o sítio ativo engloba o substrato sequestrando completamente da solução. A estrutura do sítio ativo é específica à reação que a enzima catalisa, tá? A especificidade deriva da formação de muitas interações fracas entre a enzima e a molécula específica do substrato. Os grupos do substrato interagem com grupos do sítio ativo da enzima por meio dessas interações aí intermoleculares fracas, né, interações fracas. E aqui a gente tem um esqueminha, né, onde vocês podem observar que externamente aqui, né, a enzima, a gente tem resíduos não essenciais sobre a superfície da enzima. Esses aqui de cor lilás são resíduos estabilizadores da estrutura terciária. Em vermelho aqui a gente tem resíduos de reconhecimento e ligação do substrato.
Aqui, nessas setinhas rosas, estão representando aí o centro catalítico atuando no substrato, né? E em verde aqui a gente tem o substrato, tá? Esse centro catalítico aí é o sítio ativo. Mas como é que as enzimas utilizam a energia de ligação para diminuírem a energia de ativação de uma reação? Então, uma hipótese, né? A primeira hipótese, né, foi Emil Fischer propôs em 1894, um modelo que chama modelo chave-fechadura. Nesse modelo, ele assume que o substrato e o sítio ativo possuem estruturas tridimensionais complementares. Seria mais ou menos o que esse esqueminha aqui quer mostrar. Então, você tem a enzima, aqui em verde, aqui seria a localização do sítio ativo, e olha só, como o substrato tem um formato, olha só, complementar, né? Exatamente complementar aqui ao sítio ativo da enzima. Então, aqui, como eles já estão ligados, vocês podem observar que tem essa estrutura tridimensional complementar. O sítio ativo da enzima é sempre complementar ao substrato em tamanho, forma e natureza química, e isso de acordo com essa hipótese desse modelo chave-fechadura proposto em 1894. Mas uma noção mais moderna, né, da catálise enzimática traz que as enzimas devem ser complementares ao estado de transição da reação, né, que é o que está mostrando aqui. Isso significa que interações ótimas entre substratos e enzimas só ocorrem no estado de transição. Então, vejam, aqui a gente tem o complexo enzima-substrato, né, então a enzima seria aqui azul, o substrato seria esse bastão cinza, e só no estado de transição é que a gente realmente tem uma interação ótima entre o substrato e a enzima, né? Não antes, como mostrado aqui, certo? Só realmente no estado de transição, ok? Então aqui a gente já tem a enzima livre e o produto aqui formado, né? Por esse laranjado aqui. Em geral, a enzima também sofre uma mudança de conformação quando o substrato se liga a ela, induzindo múltiplas interações fracas com o substrato, né? Esse modelo já chama o modelo ajuste induzido, né? Já foi um mecanismo aí postulado por Daniel Costa em 1958, no qual a ligação, nesse mecanismo de ajuste induzido, a ligação do substrato induz uma mudança no sítio ativo. Então, olha só, a ligação do substrato, né, no momento que se ligar, vai induzir uma mudança no sítio ativo. Somente após essa mudança, o substrato se ajusta perfeitamente ao sítio ativo. Então, vamos ver aqui o esqueminha. Então, aqui a gente tem a enzima, o sítio ativo da enzima e o substrato em verde. Nesse primeiro desenho, o substrato está entrando no sítio ativo da enzima, certo? Vejam que não é complementar, ok? O formato aqui tridimensional não é complementar à enzima. Aí a enzima, aí a gente tem um complexo enzima-substrato aqui se formando, e a enzima altera ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se liga. Vejam que esse desenho é diferente desse, né? Do primeiro para o segundo, a superfície aqui, né, o sítio ativo da enzima, sofre uma alteraçãozinha para se ligar aqui no momento que se liga o substrato. Depois a gente já tem o complexo enzima-produto e, por fim, os produtos deixando o sítio ativo da enzima. Né? Então, aqui, nesse ajuste induzido, o sítio ativo tem a forma complementar ao substrato somente após a ligação. Ok? E eu preciso falar de cofatores para a gente ver esse outro mecanismo aqui, que seria um mecanismo para catálise enzimática, requerendo já uma coenzima ou cofator. Mas o que, que é coenzima? O que, que é cofator? Cofatores são componentes não proteicos que se associam a enzimas para ajudá-las a exercer seu papel catalítico, certo? Então a gente viu que enzimas são proteínas, mas existem enzimas que possuem aí a ajuda, né, para exercer seu papel catalítico de cofatores, que já são componentes não proteicos, certo? Aqui nessa tabela a gente tem alguns elementos inorgânicos que servem como cofatores das enzimas, certo? Então, o cofator pode ser aí um ou mais íons inorgânicos, ou uma molécula orgânica ou metalorgânica complexa, né, chamada coenzima. As coenzimas agem como carreadores transitórios de grupos funcionais específicos. A maioria deles é derivada de vitaminas e nutrientes orgânicos. E aqui a gente tem algumas coenzimas aí que servem como carreadores, tá? Então, a coenzima A,
tiamina pirofosfato, uma coenzima ou íon metálico que se liga muito firmemente, ou mesmo covalentemente a uma enzima, é denominado grupo prostético. Quando você tem um complexo cataliticamente ativo, ou seja, a enzima está ligada ao cofator, a gente chama de aloenzima. Mas a gente chama de apoenzima ou apoproteína, que é a parte proteica dessas enzimas, quando a espécie está cataliticamente inativa. Ok? Então, como é que fica o mecanismo para a catálise enzimática requerendo essa coenzima cofator? Aqui a gente tem uma apoenzima, ou seja, né, como a gente falou aqui, ela está inativa, né, uma espécie cataliticamente inativa, né, que é a parte realmente proteica da enzima. Só que ela necessita aí da coenzima ou metal, né, para poder funcionar, para trabalhar. Nesse caso aqui, a gente já está com essa coenzima ligada nela. Aí sim, ela consegue se ligar ao substrato, formando aí um complexo enzima-substrato para poder liberar os produtos da enzima livre, certo? Então, ela necessita, só para ficar bem claro, é quando a enzima, né, recebe aí ajuda, né, esses cofatores, que são componentes não proteicos, para exercer seu papel catalítico, que é o caso desse mecanismo representado por essa figura aqui. Bom, e na segunda parte dessa aula de enzimas, eu vou começar a falar sobre o controle da potência catalítica, né, para atingir a máxima eficiência e economia, as células regulam suas reações metabólicas e a síntese de suas enzimas. A gente vai falar aí de, né, qual é a influência, então, do pH, da concentração de substrato, da concentração de inibidores, de cofatores, enzimas, tá? Sobre o controle da potência catalítica. Mas essa aula se encerra aqui e a gente continua esse assunto na parte 2.